por esta palavra tão bem posta pela nossa querida Zaine. Vamos orar nesse momento para darmos prosseguimento ao nosso compromisso de sempre de comunicação da palavra de Deus. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez, gratos, porque através do Teu único instrumento da graça, que é a Tua palavra, o Senhor tem salvado em toda a terra, o Senhor tem aperfeiçoado os já salvos, o Senhor tem consolado, confortado, curado nesses tempos tão difíceis. Nós te louvamos, porque o Senhor é o fiel protetor, o fiel supridor do teu povo. Nós te louvamos pela tua fidelidade, que é eternamente inquestionável. E te pedimos para que esses momentos que passaremos aqui sejam momentos nos quais o Senhor continue nos trabalhando poderosamente o caráter, sempre nos mudando e nos moldando de acordo com a mente, com o caráter do Senhor Jesus. E também levantando da morte, através desta mesma palavra, aqueles que ainda estão mortos em ofensas e pecados. Para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, nós rogamos para que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor prospere esta palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, enquanto o nosso amado professor, evangelista Jacó, ainda convalesce do vírus chinês. Como vários outros irmãos, estamos sempre orando e clamando ao Senhor para que Ele continue curando o seu povo e manifestando sua destra de misericórdia na forma da cura nesses tempos difíceis. E vamos caminhando para o final dos 24 capítulos do livro de 2 Samuel, porque agora de manhã exporemos o capítulo 23 e à noite o capítulo 24. E esse capítulo 24, ele começa com uma questão bem inerente à inspiração da palavra de Deus, porque dele diz o escritor: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, o filho de Jessé, o homem que foi levantado em alturas, o ungido do Deus de Jacó, o mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim. A sua palavra está na minha boca. Diz o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus, que domine no temor de Deus. Ele será como a luz da manhã, quando sai o sol na manhã sem nuvens. E pela chuva a erva, e pelo seu vigor e pela chuva a erva brota da terra. E ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, Ele fez comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem guardada e conduzida. Portanto, a minha salvação e o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Mas os filhos de Belial serão como os espinhos, porque ninguém os pode tocar com a mão. E quem os tocar se armará com ferro e com a haste de uma lança. E serão todos ajuntados e queimados com fogo, num só lugar. Então, amados, nós temos do versículo 1 até o versículo 5, esta expressão
que diz respeito às últimas palavras de Davi. Do versículo 6 ao 7, você tem uma sentença para aqueles que viveram e vivem à margem desta palavra. E do 8 ao 31, nós temos o poder desta palavra operando na vida de homens que lhe deram abertura. É muito importante perceber que as vitórias que todos esses homens tiveram, como os valentes de Davi, foram as vitórias da palavra. Você pode ter aí uma visão dos atos poderosos de Deus pela história. E quando você chega no Novo Testamento, você tem no livro de Atos os atos do Espírito Santo, né? Porque assim Crisóstomo, um dos pais da igreja, definiu o livro de Atos, ou seja, ele dizia que era melhor definir dessa maneira, chamar de os atos do Espírito Santo. Então, temos 3 sessões. Na primeira sessão, que é inerente à palavra inspirada, e disso falaremos daqui a pouco. Na segunda sessão, você tem a consequência sobre aqueles que viveram à margem desta palavra, quando ele fala do versículo 6 ao 7, sobre os filhos de Belial. E na terceira sessão, do versículo 8 ao 31, você tem isso, o poder da palavra, naqueles que deram abertura para esta palavra. Então, quando nós falamos do capítulo 23, nós temos aqui algo que implica toda a história bíblica, toda a revelação, ela está implicada aqui no capítulo 23. Isso porque o texto mostra claramente que Davi tinha consciência de que ali não se tratava do ponto de vista de um político, como Davi era rei, mas não se tratava da visão de valores dele como alguém do Estado, alguém governante, alguém ser público. Não se tratava ali da visão filosófica da sociedade daquele tempo ou de qualquer tempo. Não se tratava ali de um conjunto de ideologias. Não se tratava ali do manifesto do entendimento dos sábios, dos eruditos, dos poliglotas, dos poderosos, da sabedoria deste mundo, como não se tratava nenhuma das ocorrências da Bíblia ao longo da história, da totalidade desses 66 livros. Não se tratava disso. Tratava-se da palavra de Deus, no seu contexto. Palavra esta que, em seus princípios, foi dada ao homem não como um conselho, mas foi dada ao homem como lei. Foi dada ao homem como constituição, vamos assim dizer, irrevogável em todos os seus princípios. Porque a nossa Constituição tem cláusulas que são pétreas, né? Mas há outras que cabem em menos, pelo menos em tese, né? Pétreas, pelo menos em tese. O Brasil está assistindo aí que os valores não valem nada no nosso tempo, mas, enfim, não vamos tratar disso agora. Mas o fato é que, diferente das constituições humanas, a Bíblia ela é uma constituição na qual todos os princípios são pétreos. E Jesus falou isso claramente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele coloca claramente, lá no capítulo 22 de Apocalipse, que aquele que acrescentar ou tirar, ele sofrerá as gravosas consequências na eternidade sem fim. Não é para tirar. Jesus chegou ao ponto de usar uma expressão que fala de uma consoante hebraica, que é o Yud, está escrito J, nenhum J, se eu me tirar da lei, o J é equivalente em português para o Yud do hebraico, né? Então, nenhuma partícula, por mínima que seja, ela será omitida da lei. Eu vim cumprir toda ela. Ela está em Mateus capítulo 5, 17 e outras passagens. Então, veja bem, trata-se aqui
aqui, o que Davi está falando, é da totalidade desta palavra que foi dada para Israel e que Israel tinha a missão de comunicar esses valores para a humanidade. E isto aconteceu em Cristo, quando você tem os 39 livros organizados, como palavra que apontava para ele, para Cristo. Então, os princípios que estão aqui, nesse contexto do Antigo Testamento, em seus 39 livros, demonstram a revelação progressiva da palavra, que alcançará o seu ápice e detalhamento em Cristo, e, de um modo particular, no apóstolo Paulo, que, como instrumento do Senhor Jesus, foi o maior expositor das verdades bíblicas de todas as épocas. Então, o capítulo 23, quando vamos chegando no fim da exposição dos 24 capítulos do livro de 2 Samuel, ele se reveste dessa importância que eu não conseguiria resumir nem em um seminário de meses, que dirá numa escola bíblica dominical de alguns minutos, mas nós podemos, pelo menos, provocar nos irmãos o desejo de se aprofundarem na palavra de Deus até o fim de suas vidas. Isso, pela graça de Deus, para aqueles que dão abertura, é possível. Então, Davi, ele está ali já chegando ao fim da sua existência terrena, né? E da mesma forma como todos os homens de Deus, ao longo da história, ele chama a si a responsabilidade de falar da seriedade daqueles valores para a geração que fica cercada de vizinhos, de culturas, essas culturas todas regidas pelas ideologias, pelas filosofias diabólicas, satânicas, pelos seus conceitos, vamos dizer assim, relativos do que é verdade, né? É verdade de acordo com minha conveniência. Essa é a visão do mundo desde sempre e até hoje. E ele tem ali os valores absolutos, imutáveis. Então, quando ele chega próximo do fechamento dos seus olhos, ele sente o peso da responsabilidade de fixar esses valores para a geração que fica. Você vai entender mais isso lá no capítulo 2 de 1 Reis, quando ele coloca para Salomão, seu filho, que vai assumir o reino, a necessidade de guardar esses valores eternos que foram deixados não só para Israel, mas para a humanidade, né? Aí você recua na história e vai perceber da mesma forma essa prática em Moisés. Quando Moisés, ali no capítulo 32 do Deuteronômio, está prestes a entrar para a história, fechando seus olhos, ele também, como um guardião desses valores permanentes, ele chama o seu povo. E claramente ele diz: estou prestes a passar esse Jordão. E ali ele coloca de forma clara, objetiva, a necessidade do povo não recuar desses valores, não relativizar. Ele coloca para Josué, o seu sucessor, claramente isso. A possibilidade de fracasso ou de sucesso, dependendo da resposta a esses princípios eternos, desses fundamentos absolutos, pétreos, como usei essa expressão no começo, né? Aí você vai ver a mesma atitude em Samuel, né? Quando ele chama Israel e coloca sobre esses princípios. O que Israel está fazendo com esses princípios? Ali censura aquele povo, chama aquele povo a voltar, a se arrepender, né? A se posicionar de novo em sintonia com esses princípios, né? E você vai ver isso pela história dos grandes homens de Deus. Quando o povo de Israel pega esses princípios, relativiza, permite que os valores relativos das nações levassem esse povo que recebeu a revelação a se comportar como as outras nações, esse povo cai em desgraça, vai lá para o cativeiro, onde passa 70 anos, esse povo retorna para o ponto zero da história, né, porque eles foram para a Babilônia, para as cercanias aonde esteve Abraão, quando recebeu o chamamento de Deus, para que a história da revelação se desencadeasse a partir dele, Abraão, daí chamado
o pai na fé. Então, eles vão voltar para o ponto zero da história, né, quando vão para a Babilônia, para que eles possam ser trabalhados e recuperar esses valores perdidos, esses princípios perdidos, né? E todos eles que foram instrumentos de Deus para falar desses valores dos quais Davi se refere e exalta esses valores, os valores da palavra inspirada, plenária, verbal, infalível, inerrante. É disso que se trata. Então, os homens de Deus usados para falar aos do cativeiro, como Ageu, como Neemias, Esdras, enfim, todos eles, Daniel, já mais para o fim do cativeiro. Então, todos eles colocam exatamente isso, os valores que vocês deixaram, que vocês abandonaram, né? Os princípios que vocês prostituíram. Necessário é voltar para esses princípios. De modo que, em todas as épocas, você percebe que a palavra de Deus, através de cada homem que Deus usou, ela brada a plenos pulmões, chamando a humanidade, chamando o indivíduo e o coletivo, chamando o cidadão, desde o cidadão que lavra nos campos, passando para aqueles que lidam nas urbes, nas cidades, até os que presidem nos palácios. Esta palavra, pelos séculos, ela brada altissonantemente, como diz Salomão no capítulo 8 de Provérbios, para que as pessoas atentem, para que as pessoas voltem, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas de novo obedeçam e encontrem nessa obediência o sentido verdadeiro desta prévia existência. Né? Então, é por isso que é muito importante o que acontece aqui nesses 31 versículos do 39 versículos do capítulo 22 de 2 Samuel. Trata-se disso, né? E é importante, agora, para conversarmos, para expormos mais ainda, é importante perceber que Davi, depois de colocar essas palavras, ou antes de colocar essas palavras, ele foi tratado por estas palavras. Davi foi o homem que pecou terrivelmente. Davi foi o homem que transgrediu, cometendo um adultério e, como consequência disso, um assassinato. Né? O que isso nos ensina? Isso nos ensina que, por pior que seja o meu pecado, maior é o alcance da graça de Deus se eu me abrir para esses valores eternos. Se eu me abrir para esta palavra, que é o único instrumento da graça de Deus. Esta palavra revelada. É o único instrumento da graça de Deus para fazer o que Deus tem feito na história, está fazendo e o fará. Aprove a Ele, quis Ele, na sua soberania, no seu poder inquestionável, ter os 66 livros como único modo de manifestação da sua graça para aqueles que se abrem para esta palavra. Se a pessoa não se abrir para esta palavra, ele não dará a Deus nenhuma oportunidade de tratar. Se ele tiver outros fundamentos além desta palavra, Deus não vai agir na vida dele. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim. Ou seja, desaprenda de toda essa conjuntura que te cerca. É por isso que o apóstolo Paulo coloca também: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12. Né? Ou seja, abandona a forma do mundo, a formatação do mundo, e aceita sair desta formatação para vir para a forma de Deus. Transformar é ser transferido, né? Nesse contexto aí do Romanos 12, é transferido desta forma para aquela. Então, transformar-vos, né? Porque, através da palavra, quando correspondida, é isso que acontece na mentalidade, na índole, no caráter, no conjunto de crenças da pessoa. Há uma revolução quando ela é liberta dos valores do engano para ser fundamentada na verdade que está na palavra de Deus. Então, esse Davi, que é agora instrumento da palavra revelada, é instrumento da inspiração de Deus para deixar para as próximas gerações. Davi teve um passado. Davi teve um ontem. E aqui nós podemos afirmar que todos nós temos um passado. Uns mais, outros menos.
né? Mas todos nós tivemos um passado, e nesse passado a reprovação de Deus, nesse passado registra-se o pecado, né? Nós nascemos em pecado, como ele mesmo escreveria no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, né? O homem, ele é pecador no ser, né? Muito mais do que ser pecador pelo que ele faz, ele é pecador pelo que ele é, a natureza. Então, nós somos pecadores no nosso ser, né? E independente do que fizemos, pouco ou muito, nós temos um ser que é inerentemente, de forma inata, pecador, né? Então, esse homem falho, limitado, que errou, que cometeu práticas absurdas, dando vazão a esta natureza pecaminosa, esse homem encontrou graça, esse homem encontrou perdão, esse homem encontrou salvação. E é tanto que ele enaltece a salvação de Deus quando ele diz exatamente isso. Apesar de que a minha família, meus filhos erraram tanto, minha casa não é tal para com ele. Minha casa não é tal para com ele. Contudo, ele fez comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem guardada e conduzida. Então, veja só, ele encontra isso que o pecador, que por mais aprofundado no pecado, pode encontrar, né? E que, ao mesmo tempo, o crente, aquele já alcançado pela graça, ele precisa continuar encontrando, se aperfeiçoando cada vez mais. Então, de modo que aqui uma palavra que ela é uma palavra para aqueles que não foram alcançados ainda, uma palavra para aqueles que caíram, como Davi, e é uma palavra para aqueles que estão em pé, né, no sentido de que esses que nunca foram alcançados sejam alcançados, se arrependerem, se abrirem, porque também tem muita gente no meio cristão que ele teve uma experiência com a religião, ele nunca conheceu Jesus de verdade. João capítulo 3, mostrando o caso de Nicodemos, mostra isso. Um líder, o equivalente a um livre docente na teologia judaica daquela época, mas Jesus falou ali naquelas palavras que a experiência dele era com a religião, era nascido da carne, era uma visão natural de quem era Deus. Então, há muitas pessoas que elas nunca nasceram verdadeiramente em Cristo. Elas tiveram, no máximo, um nascimento segundo a religião. Elas se converteram, no máximo, à religião. Muitas pessoas. Essa palavra é uma esperança para elas, né? E há pessoas que, como Davi, conheceram, mas caíram, né? E há pessoas que não conheceram a Cristo, não caíram, mas esses precisam estar continuamente sendo aperfeiçoados. Há uma palavra aqui para todos os vieses, vamos assim colocar, de pessoas, né? Esta palavra alcança a todos, né? Então, esse homem, ele sai desta condição de um passado terrível para ser instrumento de Deus nesse conjunto de livros inspirados. Esse homem que escreve 79 salmos, né? E nesses salmos, ele não vai falar nada de si mesmo. Ele vai pegar, na direção do Espírito de Deus, o que foi dito no passado, da parte de Deus aos seus antepassados, como Moisés, ele vai fazer menção disso. Como estávamos ministrando na quinta-feira, com a participação do nosso supervisor, Pedro, colocando exatamente que o capítulo 22, quando ele fala dos atos poderosos de Deus, nesse cântico de Davi, ações de graça, né, quando ele diz, falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul, e disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte, meu refúgio. Então, se você, eu não vou ler tudo aqui, mas, por exemplo, o versículo 8 ele diz, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, voou e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Então, esse Davi, quando ele é instrumento de Deus para escrever, ele também vai fundamentar aquilo que ele escreve naquilo que Deus já falou.
naquilo que Deus já falou. Essa passagem do capítulo 22, por exemplo, ele faz menções ali claras ao que aconteceu no capítulo 14 do livro de Êxodo, quando Deus afunda no mar o exército mais poderoso do mundo, né? Deus executa os seus juízos sobre a nação mais poderosa daquela época, que era o Egito. Então, ali, Miriam canta, louva, o povo louva a Deus. Ali há uma palavra de consolo, de conforto para aquele povo, dentro desse conjunto da inspiração, da revelação que progride, né? Então, Davi faz menção a isso, né? Esse Davi falho, esse Davi que fracassou, esse Davi que errou tanto, mas se arrependeu. Mas, veja bem, mas se arrependeu. Toma cuidado com as falsas teologias do nosso tempo que relativizam o pecado. O pecado está aqui relativizado, não. Davi pagou caro por isso, né? Pela esfera do arrependimento, ele aceitou o ônus do arrependimento, foi tratado duramente, arcou com consequências terríveis que vieram sobre ele, sobre sua família, e chegamos ao final desse livro, depois que esse tratamento, como que uma quimioterapia pesada, tem acolhimento em Davi. Então, agora ele está prontinho para ser instrumento, como ele foi instrumento aqui, do poder de Deus, até para ser alguém que fala como autor inspirado, fala da palavra de Deus como palavra de Deus. E esse homem que assim errou tanto, ele também vai entrar para a história como um personagem central da genealogia de Cristo. O poder do arrependimento, o poder do quebrantamento, aqui precisa ser ressaltado. Quando transgredimos contra os princípios, contra os valores eternos, porque o mundo fala muito aos nossos ouvidos, e se não tiver cuidado, nós deixamos de lado esses princípios, somos doutrinados. Essa palavra doutrinação, ela nunca é tão real, nunca foi tão real como é hoje. As pessoas tentando, o diabo tentando, de várias formas, destruir os valores bíblicos e doutrinar-nos de acordo com os valores do mundo. Então, esse homem que dá acolhimento, assim, à palavra de Deus, é de tal modo tratado que ele vai ser um dos autores da palavra de Deus, autores inspirados, né? Essa palavra que foi escrita aí por cerca de 40 escritores, o período aí talvez de 15 séculos, né, aproximadamente, e a maioria desses homens, um número grande deles não se conheceram, viveram até em continentes diferentes, e separados por séculos, né? Imagina uma coletânea de 66 livros escritos hoje desta forma, né? Sem a tecnologia, sem as pessoas se comunicarem, depois você ajunta tudo, o que vai dar isso, né? É impossível, mas a Bíblia, no seu conjunto, ela é unida, apontando o tempo todo para Cristo, a ponto dele dizer, as Escrituras testificam de mim. Mas, enfim, esse homem que foi assim tratado, eu estou enfatizando aqui a importância de você ser tratado, a importância de você deixar a palavra de Deus se tratar, a importância de você estar aqui conosco nesse Zoom, Escola Dominical, estar conosco à noite na nossa live, a importância de você estar conosco no espaço da palavra na quinta, né? A importância de você valorizar isso aqui mais do que qualquer evento glamouroso que acontece nos arraiais evangélicos. Muitos eventos acontecem em prejuízo da verdadeira palavra, eventos que empolgam, emocionam, entusiasmam as multidões, mas há pouco tratamento, porque não foi a palavra de Deus verdadeiramente exposta. Foram exaltadas celebridades, né? Foi promovido o ego humano, foi massageada a condição natural da pessoa que precisa de se converter, né? Então, você não pode ter possibilidade de participar do projeto de Deus se você não deixar a palavra te tratar. O único tratamento o único instrumento da graça dele que é a palavra se tratar, né? Esse homem, como vários outros, ele foi tratado a tal ponto que lá na frente você vai perceber o impacto dele na história do seu povo. Quando as pessoas estavam em grande aflição e Jesus andando por aquelas cercanias, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, olha só esse link aí dos cegos que clamavam, né? Dos deficientes físicos que clamavam, né? Entendendo, olha, esse homem, ele representa a história da misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa palavra
palavra, que é uma junção de palavras gregas, né, que significa colocar o miserável no coração, misericórdia significa isso. Então, esse homem se abriu assim para a palavra de Deus, entendendo sua condição miserável, dilacerada pelo pecado. E nesse tratamento, ele tem esse peso na história do seu povo, né? A ponto dos clamores ali manifestarem esse entendimento do quanto ele foi instrumento de Deus, do quanto ele foi tratado e veio a ser instrumento, né? Porque aqui, nesse aspecto, Davi, ele mais do que falar de coisas inerentes a si, ele está falando de Cristo. Não é? Essa passagem que nós lemos aqui hoje, né? A minha casa não é tal para com ele, não. Eu sei que a gente não presta, em outras palavras, eu sei que nossos pecados foram terríveis, o que a gente fez, mas ele nos perdoou, ele teve misericórdia de mim, né, dos meus descendentes, não vai permitir que a minha família seja apagada da história. Amado, nós temos que ter compromisso total com a palavra de Deus. Esta palavra é a única possibilidade dos nossos filhos, das nossas vidas, fazerem parte da história dos santos. Terem uma parte nos anais da história dos santos, é isso que Deus quer. Não podemos permitir que as coisas passageiras venham obnublar, venham ofuscar o espaço da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós não temos outra possibilidade de participação nos propósitos eternos de Deus. Não temos outra possibilidade de viver uma vida com propósito na perspectiva de Deus, se a palavra de Deus ela é relativa. Esses tempos são tão terríveis. Eu pergunto, meu Deus, o Senhor está falando com o seu povo, cadê os demais irmãos? O que é que eles têm de mais importante do que essa palavra nesse mundo? O que é que eles estão fazendo que não estão aqui nesse momento com suas famílias? Claro que a gente entende que há pessoas com problemas, há pessoas que estão trabalhando, há pessoas com impedimentos reais, pelos quais elas não podem estar, às vezes, conosco, mas a maioria é porque não dá valor mesmo. Deixou os valores do mundo tomar conta e os absolutos de Deus se perderam. Eles nem perceberam quando isso aconteceu, né? Então, o que Deus faz na vida desse homem aqui é vinculando ele ao projeto da salvação, né? Vinculando ele ao próprio Salvador, ao próprio Cristo. Fez comigo uma aliança eterna. E aí ele fala da perspectiva do projeto de vida dele. Quando ele diz, portanto, a minha salvação e o meu prazer estão. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um fator de dedicação, de consagração desse homem. Por quê? Tudo que ele até agora concluiu é que exatamente a vida só tem sentido se ela for aceita por Deus. Seu projeto de vida, por mais auspicioso que ele seja, por mais que você tenha prosperado na vida, ele não vale nada se você não tiver certeza que Deus não está aceitando aquilo ali como oferta. A pergunta, explorando, fazendo uma exegese aqui, é a seguinte: seu projeto de vida, ele é ofertável? Dá para você a cada dia falar, Senhor, obrigado por esse envolvimento. Obrigado por essas amizades. Obrigado por tudo isso. Recebe como oferta, Senhor, é para te adorar. Quando você fala obrigado, Deus, você está dizendo, o Senhor recebe como oferta, isso é compatível com o teu caráter. É isso que você está falando. É da mais alta seriedade quando alguém fala obrigado, Deus. Ele está implicando Deus como aceitador daquele projeto. Ele está apontando para Deus como alguém que avalia aquele projeto, banca aquele projeto, e que tem prazer. O Senhor tem prazer nesse meu projeto, nessa minha prática, nessa minha conduta, nesse meu contexto de conjunto de valores, né? Então, Davi, ele coloca isso. Depois que ele se humilhou, se arrependeu, então ele tem uma vida de consagração. A palavra consagrar significa sagrar junto. É exatamente essa ideia da oferta, entende? Da entrega a alguém que você considera como único digno de veneração,
né? Digno de dedicação. Então, é exatamente isso, né? Esse anseio de ser aceito, de ser aprovado, né? Lembrando Jacó também, quando ele reúne seus filhos, ali no capítulo, não me lembro bem agora, o capítulo 48 de Gênesis, se não me falha a memória, quando ele ora e ele faz essa expressão. Ele diz: na tua salvação espero eu, ó Senhor. Tudo isso é a perspectiva messiânica pelos séculos. Perspectiva messiânica, que é isso? Eu desejo participar. Eu desejo estar dentro. Eu não quero perder o trem. Eu não quero permitir que as circunstâncias passageiras me coloquem fora. Risquem meu nome da história da salvação. Toma cuidado com esse tempo, meu irmão. Toma cuidado com as muitas vozes. Toma cuidado com os fatores que pesaram na sua formação, viu? Na sua formação profissional. E que muitas vezes possam ter prejudicado a sua formação espiritual, te afastando de Deus. Ou muitas vezes possam ter até impedido que você tenha um encontro real com Jesus. Porque tem muita gente no meio evangélico que nunca foi crente. Teve um encontro com a religião. Porque as várias circunstâncias, juntando com o velho homem que nos é inerente, somaram forças e ditaram a formação que ele tem, a mentalidade, a maneira dele ver. E ele nunca teve encontro real com Cristo. Então, esse homem, ele deseja participar. Então, o nosso tempo, ele corre célere, né? Não vai dar para a gente falar muito. Se fosse o nosso professor que estivesse aqui, ele controlaria isso melhor do que eu, né? Mas daqui a pouco ele vai estar aqui, em nome de Jesus. Mas, então, falando sobre a palavra, do versículo 1 até o 5, você tem isso, né? A desenvoltura da palavra de Deus na vida daqueles que, como Davi, lideram acolhimento. É isso que você tem. E eu gostaria de, antes de passar para os últimos dois tópicos, e dar espaço para você perguntar, comentar, colocar o seguinte, irmãos: o inimigo, nem sempre, ele ataca a palavra revelada, a palavra de Deus, de forma declarada. Muitas vezes ele o faz. Nesses dias ele está fazendo abertamente, usando as autoridades, usando os sábios desse mundo, está atacando a Bíblia abertamente. Mas muitas vezes, quando se fala da palavra atacada, ele faz de forma velada, né? Nós temos aqui a palavra de Deus. A primeira, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, coloca claramente que nenhuma palavra da parte de Deus foi de particular revelação. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Aí você tem toda essa história em que Deus trabalhou as pessoas, pelo seu poder, ele deu aos seus servos esses 66 livros. Você tem o fato de que muitos desses homens pagaram com a vida, morreram para que a Bíblia chegasse a nós, né? A maioria dos apóstolos morreram executados por causa da palavra de Deus, um número grande de profetas idem, né? E aí, depois de tudo isso, Jesus morre na cruz como a consumação da sua obra, sendo ele aquilo que os 39 livros profetizaram. Ele vem e cumpre isso, né? João Batista, quando vê Jesus, ele fala: aí, olha o Cordeiro de Deus. Capítulo 1, né, versículo 32 de João. Olha o Cordeiro de Deus, que tira do mundo, que tira o pecado do mundo. Olha a palavra se cumprindo plenamente. Olha a revelação plena. Eu estou parafraseando, né? Explicando para você o que o Batista coloca ali. Olha a revelação plenária, verbal, inerrante. Olha a totalidade das escrituras aí. Ele, o verbo de Deus, né? Aí o inimigo, nos nossos dias, tem feito muito o quê? Estamos aqui, expondo a palavra de Deus. O inimigo ataca o nosso aprisco com pessoas que nunca foram ovelhas, mas se declararam pastores. Nunca foram discípulos, mas se declaram mestres. E aí, seduzem, irmãos, no nosso convívio. E, segundo um palavreado bem mundano,
hoje, bem usado pelos ativistas, por aqueles que encampam as ideologias, os valores desse mundo. Então, eles empoderam esses irmãos, dizendo para ele, olha, você é vaso profético. Deus quer te usar. Deus já falou para você que seu tempo aqui nesse ministério acabou? Você nunca ouviu Deus falar? Não, porque Deus tem falado para você. Seu tempo nesse ministério acabou. A obra que Deus tem na sua vida não dá para você ficar só aqui, não. A obra é grande demais. Aí eu penso que esta é uma prática satânica desde sempre, né? Porque o diabo, lá no capítulo 3, envenena Eva com esta mesma perspectiva. Né? Você é grande. Você não pode ficar circunscrito a esses valorzinhos, não. Você é tremendo. Né? Você vai mais além sem esses valores. É o mesmo espírito falando a mesma coisa sempre, o mesmo diabo. Né? O 2 Samuel, a gente estudou muito sobre os levantes, né? As rebeliões. E hoje nós temos isso. Você está aqui, o esmero, né, com o qual os servos de Deus se dedicam para trazer uma palavra de responsabilidade. Aí chega alguém na calada, na sombra, pegando aqueles irmãos que ficam mais à retaguarda, né, ou que se distanciaram e agora estão na retaguarda, aí começa. Nunca te falaram, não, que você é um vaso poderoso, ou uma vasa, né? Todo jeito, né? Aí você vai ser usada para profetar, não profetizar, profetar. Você vai ser usada no revelamento, não em revelação. E quando a pessoa chega num centro espírita, é a mesma coisa que acontece. O médium lá diz para ele, olha, nunca te falaram que você nasceu médium, não? E que você tem que aperfeiçoar? Quer dizer, o diabo, atacando a palavra de Deus, ele promove o ego, massageia o ego da pessoa. Essa prática nos centros espíritas está dentro das igrejas hoje. A pessoa é tirada de um ministério sério, verdadeiro, íntegro, porque o diabo faz ele se sentir empoderado. Não, Deus estava querendo me chamar, Deus está me chamando, usando aqui, está acontecendo para mim, e não sei o quê. Enfim, as pessoas nos procuram. Não, pastor, você sabe que Deus tem uma grande obra na minha vida, e não sei o quê. Tem na dele, né? Os outros são excluídos. Enfim, então a pessoa começa a ser envenenada. Ela começa a ser envenenada para se apartar da verdadeira palavra de Deus. Para se apartar da verdadeira palavra de Deus. Então, ela sai do contexto do verdadeiro discipulado, né, para entrar num contexto de rebelião, na qual ela passa a ser intratável. E agora, nós entramos no segundo tópico, quando no versículo 6, depois de Davi falar da palavra, tanto, né, ele vai dizer, porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora, porque ninguém os pode tocar com a mão. Você sabe o que é isso aí? Pessoas que não deixam mais Deus tratá-las. Não é mais possível tratá-las. Não tem mais jeito de tratar. Elas foram empoderadas pelos reteté da vida, pelos falsos profetas, pelos falsos vasos, está entendendo? Que atuam tanto no nosso tempo. E não adianta, você pode colocar o que for para essas pessoas, que entrou nelas uma vontade que promove o ego, que tem que ver com esse tal empoderamento, esse empoderamento tão comum nos nossos dias hoje. O diabo tem falado muito a partir desse termo empoderamento, né? Empoderamento da mulher, daqui a pouco o casamento está destruído, né? Empoderamento dos filhos, que não tem que obedecer os pais, né? Empoderamento de um modo geral, né? Levando a sociedade para um caos, onde ninguém tem responsabilidade, onde ninguém tem compromisso, onde tudo é relativo. Está dentro da igreja também, né? Então, Davi coloca essas pessoas como intratáveis. Tome cuidado com aquilo que quer te apartar do verdadeiro discipulado, para você não chegar a ser um filho de Belial. A palavra Belial, pelo que eu pude analisar, assim, até onde pude ir, né, Belial é sem nada. Uma palavra que alude à inutilidade. Uma vida vã, uma vida que perdeu o propósito, uma vida que perdeu o objetivo, que se afastou do foco. Quando a palavra de Deus é substituída, é isso que acontece. Independente do sucesso que você tem nesse mundo, isso aí não vale nada. Mas o fato é que quando a palavra de Deus é posta de lado, então você passa a ter uma vida vazia.
em si mesmo. Filho de Belial. Davi diz que eles não podem ser tratados. Ninguém pode tocar com a mão. E o outro versículo, ele vai falar claramente, se alguém os tocar, vai se valer, vai se armar de ferro e de uma haste de lança e vai ajuntá-los para serem queimados com fogo num só lugar. Né? Quando você vai lá para Mateus capítulo 3, versículo 10 e seguintes, você vai ver isso aí, né? A expressão. Ele tem Jesus, João Batista falando de Jesus, e falando do tratamento devido que ele vem tratar, que ele vem discipular. É a palavra revelada que faz isso. Não é o vaso, não é a vasa. Não é que a gente seja contra a profecia, não. Eu tive experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu creio nos dons, de acordo com a palavra de Deus. Quando os dons não acontecem em prejuízo da palavra, porque não são dons, é mentira. É o que mais está acontecendo. Põe a palavra de lado e a experiência humana prevalece, né? Aí são falsos profetas, e como tem nos nossos dias. Então, João Batista coloca claramente que ele, Jesus, ele tem na sua mão a pá, e ele limpará a sua eira, ele separará o seu trigo e queimará a palha com fogo, numa clara alusão àqueles que se deixam tratar e aos intratáveis que não se deixam tratar, falando do fogo como a justiça, a condenação, né, que começa aqui, se a pessoa não se arrepender, ela vai para a eternidade de salvação. E ele vai prosseguir dizendo dessa situação das pessoas intratáveis. O capítulo 3 de Mateus, ele coloca claramente isso. Né? E aqui fala-se da mesma coisa, das pessoas que não se deixam tratar, né? Ou que perderam o link da palavra e substituíram a palavra, como os fariseus fizeram isso. Aquela liderança daquela época fez isso, né? Então, Davi coloca isso aqui claramente, os filhos de Belial. Qual que é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Né? Você obedece até certo ponto? Você escolhe aquilo que você obedece? Pense muito nisso. O tempo não vai dar para explorar muito, mas a gente precisa meditar muito nesses dois versículos, o versículo 6 e 7 de 2 Samuel. Né? E, por último, do versículo 8, do versículo 8 ao 39, você tem exatamente o poder da palavra, como nós falamos no começo. Não vai dar para detalhar aqui, porque aqui fala das várias vitórias, né, dos homens de Deus. E eu queria falar de duas coisas nesse final aqui. Além de tudo que Deus nos deu, eu queria falar de duas coisas. A primeira é o seu lugar no trabalho cristão. Você precisa dizer para você mesmo qual que é o seu espaço na obra de Deus. Você precisa conseguir dizer para você qual que é o seu espaço na palavra de Deus. Porque esses homens aqui são colocados como os valentes que Davi teve. Irmãos, Deus, depois que ele salva, ele torna a pessoa servo. Eu repito muito isso. A salvação, ela pede resolução para o serviço. Não é possível você ser salvo e não definir de que forma você serve. Não é possível o ministério no qual Deus te colocou não poder contar com você. Ou poder contar com você depende. De uma forma muito relativa. As circunstâncias é que ditam de que forma e quando é que o ministério no qual Deus te colocou pode contar contigo. Veja, os valentes que Davi teve. Isso mostra que não existe ministério carreira solo. Todo mundo que serve a Deus tem pessoas que estão com ele ali, todos na história. Jesus tinha ali homens e mulheres, muitas mulheres de Deus, viu? Já naquela época, uma palavra aí, jogando petardos nas feminazes, né? nas ativistas femininas, ditas feministas, né? Porque verdadeiras feministas são aquelas que guardam os valores eternos, mas essas aí atacam a palavra de Deus, chamando ela de palavra discriminatória. Enfim, há 2000 anos atrás, você via ali em Lucas 8, as mulheres ao lado de Jesus, ativas, recuando na história. Você tem vários casos de mulheres, né, bem ativas, liderando, né? Por que não dizer da própria história da salvação? O Salvador é dado ao mundo através de uma mulher, né? Ou tendo uma mulher.
como instrumento dessa vinda, né? Enfim, mas a gente não vai entrar muito por aí, mas o fato é que não existe carreira solo. Não existe carreira solo na obra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nesta palavra. Não existe carreira. Deus tem uma palavra para você nessa expressão como teve antes. Veja, não tem ninguém que faça a obra de Deus só. Se você está no ministério em que você considere que o seu pastor não é digno, não vou ajudar. Ele apregou um bocado de estratégia. Eu não vou ter compromisso com isso, não. Ele fala que temos que seguir esse caminho, né? Enfim, temos que estarmos juntos em prol disso que Deus deu a ele. Mas não tenho compromisso com isso. Eu respeito a pessoa que pensa assim, que ele não acredita naquilo, só que tem um problema. Ele precisa sair dali e ir para um ministério que ele acredite que seja sério. Acredite que o pastor fala sério. Ele precisa ir para um ministério onde ele tenha certeza que o que está acontecendo ali não é brincadeirinha. Entende? Que ele não está perdendo tempo dele ali. Ele precisa estar no ministério onde ele tenha paixão. Ele não faça as coisas com a cara feia, com a cara fechada. Ele não faça por obrigação. Ele não faça com raras expressões de sorriso, de satisfação. Você está entendendo? Está falando isso aqui dos valentes que Davi teve. Dos homens que tratados, veja bem, dos homens que tratados, eles foram instrumentos de Deus para o ministério de Davi acontecer. Essa é uma consequência clara do tratamento bíblico quando ele acontece. Entende? Quando a pessoa é verdadeiramente tratada pela palavra, então não tem como ele não viver intensamente a satisfação de servir, a paixão. Ele sente aquele fardo, ele sabe que a responsabilidade dele é maior, ele não é um leviano, ele não é qualquer um. Ele sabe da parte que ele foi confiado, ele tem consciência disso. Então, há aqui uma lista de homens que tinham essa consciência e que estavam com Davi até as últimas consequências. O Ministério de TB Canangolândia pode contar com você até aqui, porque eu não estou aí brincando de pastorzinho e de igreja. Me perdoe a franqueza, mas é em respeito a cada um dos irmãos que eu faço essa pergunta. Se eu não souber definir a que vim para esse ministério, eu estou faltando com respeito a vocês. Mas, por outro lado, alguém que não tem compromisso, né, ele não respeita a si próprio. Ele não respeita o próprio Deus acima de tudo. E, além do mais, ele não deixou a palavra verdadeiramente tratar ele. Né? Então, nós temos que olhar para isso aqui, para esse contexto, quando você vê esses valentes que Davi teve, eu citei Lucas 8, aquelas mulheres que estavam com Jesus até na morte, foram as primeiras a chegar lá, depois na ressurreição dele, estavam lá durante a crucifixão, pessoas com as quais o ministério pode contar com eles até as últimas consequências, porque essas pessoas foram verdadeiramente tratadas, elas não estão procurando de ilusão, de vaidade, de glamour, de projeção, elas estão focadas na palavra que as trata e as torna úteis. E as torna úteis. Está aqui os valentes que Davi teve. E já encerrando, o versículo 23, 37, aliás, o versículo 37 do capítulo 23, ele coloca para nós algo que é também muito lapidar, né? Quando ele diz o seguinte, capítulo 23, versículo 37. Zeleque Amonita, Narai Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeru. O que nós temos aqui? Joabe, que foi um grande general, que boa parte das batalhas que Davi esteve, que Davi venceu, aliás, Davi venceu todas, né? A maioria dessas batalhas Joabe estava comandando. Joabe era o líder, era o general. Só que você tem que entender, nós temos que entender que as nossas habilidades na obra de Deus, os nossos dotes, nossos atributos, eles perdem o seu valor se a palavra de Deus perder o seu espaço. Joabe se caracterizou como alguém intratável. Ele entra não na galeria dos heróis que Davi teve. Ele entra na galeria dos filhos de Belial. A gente está indo por partes, né, fazendo uma exposição.
Aí daqui a pouco os irmãos poderão falar. Então, veja bem, há aqui duas galerias. Há a galeria dos valentes que Davi teve, homens que se deixaram tratar, né? Homens que se deixaram mudar e moldar pela palavra, e há aqui a outra galeria, da qual Joabe é o representante. É a galeria dos Beliais, daqueles que não se deixaram tratar. E eu li aqui o versículo 37, porque esse Naaraí, que era berotita, ele era de Berote, provavelmente o vincula aos heveus, né? Que eram parte daquelas 7 nações que Deus destruiu, né? Foram extintas como nação. Naaraí era parte daquilo. Aí você vai entender Jesus dizendo isso, né? Que meretrizes ocuparão o lugar dos fariseus, dos escribas, prostitutas, ladrões, né? Na verdade, ex-prostitutas, ex-ladrões, né? Ex-coletores de impostos, que eram as classes mais odiadas daquela época, eles, se arrependendo, se convertendo, ocuparão o lugar que muitos que eram para serem filhos do reino não terão mais, né? Então, o capítulo ele termina com essa tristeza de ver alguém que tinha tudo para dar certo, como Joabe, mas colocou seus interesses no lugar da palavra de Deus e se tornou intratável, né? Aí, quando você chega lá no capítulo 2 de 1 Reis, Davi, antes de morrer, ele que foi tratado pela palavra, foi tratado tanto de forma enérgica, foi castigado, fustigado e aceitou, curvou a cabeça, e também foi consolado, confortado com essa palavra. Ele que foi tratado, ele sabia que não tinha como deter a palavra. Ele sabia que ele tinha que partir para a eternidade, deixando as portas totalmente escancaradas para a palavra continuar seu trabalho. O que ele faz? Com relação a Joabe, a Simei e ao sacerdote Abiatar, o que ele faz? Ele faz recomendações a Salomão com relação à palavra. Salomão, guarda o concerto. Essa palavra concerto. Guarda os mandamentos, guarda os decretos. Esses termos aí, né? O mandamento, decreto, concerto, muito comuns para definir a totalidade da palavra inspirada naquela época, o Antigo Testamento, né? De modo particular, o Pentateuco. Então, guarda isso aí. Seja um guardião. Faz cumprir a lei. Quando Jesus diz que a lei tem que ser cumprida, né? Hoje, muitos magistrados, de forma cínica, covarde, né? Adulteram a verdadeira lei. Essa lei tem que ser cumprida. Lei que muitas vezes até forjaram com um grupo de parlamentares, de legisladores, né, que fizeram leis para a impiedade, mas não é dessa lei que Deus está falando, não. É a lei verdadeira, é a lei que julgará a todos no dia final, e julga hoje também, traz julgamento hoje também. Então, veja bem, Davi, ele coloca em outras palavras para Salomão, que a lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida, né? E aí ele faz recomendações. Joabe, ele tem que pagar pelo que ele fez, pelos crimes de sangue que ele cometeu, né? E Joabe, no capítulo 2, ele, diferente daqueles que entraram para a galeria dos heróis da fé, ou melhor, dos valentes que Davi teve, ele entra para a galeria dos Beliais, juntamente com Adonias, que foi outro intratável, com Simei, que foi outro intratável, e Joabe morre pendurado no altar, que era o grande altar, o altar do holocausto, onde se buscava misericórdia, né? Só que nele se cumpre o que a Bíblia fala sobre Esaú e vários outros. Ali no capítulo 13 de Hebreus, diz claramente, Esaú buscou com lágrimas o arrependimento, mas não encontrou mais. Não encontrou mais, né? Então, irmãos, vamos focar na palavra de Deus em todo o tempo. O perigo, tem duas galerias aí, né? A galeria dos valentes que Davi teve e a galeria dos filhos de Belial. E, naturalmente, dois destinos bastante distintos, né? Deus tem misericórdia,
Seu pastor ainda não conseguiu resumir tão bem quanto o nosso professor, né? Mas espero que você tenha sido tocado pela palavra de Deus, e o espaço está aberto para comentários, seja pelo chat, seja de forma oral. Pode falar dos comentários aí, Kelly, por favor. Tá, tem alguns comentários aqui, perguntas, eu vou ler. Irmã Rosa, a senhora quer falar? Gostaria. Pode falar, então. Pastor, só me desculpa, mas eu pulei para o 24, que nós vamos continuar vendo à noite. É porque eu tenho uma dúvida aqui e eu não queria passar o dia com ela. Aqui no 24, no versículo 1, diz assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Eu queria saber quem é esse ele que incitou Davi contra Israel. E tem um outro versículo também, que eu fiquei em dúvida, que é no versículo 15 do mesmo capítulo. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã ao tempo determinado. Isso aí não seria exatamente o que a gente está vivendo agora, pastor? Primeiro, eu queria que o senhor me respondesse quem foi que incitou Davi contra Israel. Perdão. Se nós analisarmos o que aconteceu com Absalão não, no episódio ali do capítulo 24 de Números, né? Balaão, né? O que ocorre? Balaão, ele aparentemente estava obedecendo a Deus, mas o anjo do Senhor entra no caminho e quer matá-lo. O que o anjo do Senhor disse? Porque o teu caminho é mau diante do Senhor. Então, ali Deus trouxe à tona a realidade perversa de Balaão para dar a ele uma oportunidade de salvação, né? De mudança, de conversão, mas ele foi até o fim, renitente naquilo que estava dentro dele. Deus colocou para fora aquilo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante, diz que essa palavra é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, né? E penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há pessoa alguma oculta diante daquele do qual iremos ter que prestar contas, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então, acontece, nós estamos falando da palavra que trata. Uma tradução diz que foi o diabo que instigou Davi. Outra coloca que Deus fez aquilo. Mas o fato é que, naquele momento, Deus trouxe para fora, permitindo o inimigo agir, Deus trouxe para fora aquilo que estava dentro de Davi. Ele não podia entrar na eternidade. Daquele jeito que ele ia para o inferno. Então, aquilo que estava dentro teria que vir para fora para tratamento. Esse é o foco. Ele tinha que ser tratado. Nós temos que ser tratados. O escritor aos Hebreus coloca que nós somos condenados, ou melhor, somos julgados, essa expressão julgados quer dizer repreendidos, confrontados, né, por ele, para não sermos condenados com o mundo. Muitas vezes, quando alguém pratica um pecado, algo que é escândalo, até mesmo um líder cristão, ou mesmo um líder político, enfim, aquilo estava dentro dele. Aquilo estava ali já consolidado no caráter dele. E quando aquilo vem para fora, é uma oportunidade que Deus está dando àquela pessoa de estar diante do seu erro para se arrepender. Aquela é uma área que ainda não tinha sido tratada. Não quer dizer que você vai pecar para ser tratado, não. Eu estou falando de coisas distintas. Uma coisa é quando você premedita, busca aquilo, se organiza. Outra coisa é quando Deus faz vir para fora aquilo que já está ali. Aquilo que você já tinha concebido bem antes, trabalhado aquilo bem antes, e está dentro de você, tomou conta de você. Então, por misericórdia e graça, Deus faz aquilo vir para fora por uma questão de graça, oportunidade para arrependimento.
foi isso que aconteceu, né? Espero ter abençoado a irmã. E a outra pergunta que a irmã fez foi sobre... No versículo 15 do mesmo capítulo. Então, então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. Nós estamos vivendo uma peste, não é verdade, pastor? Então, ela tem um tempo determinado para acabar, não tem? É muito boa a pergunta, porque ela mostra o quanto a Bíblia é atual. Nesse momento, Deus está chamando o povo e os líderes ao arrependimento, não só no Brasil, mas no mundo. Deus está chamando de várias formas, né? Deus está chamando, inclusive, mostrando para o povo o quanto muitos juízes estão mentindo para o povo se arrepender. Deus está chamando, inclusive, mostrando para o povo, mostrando para o povo o quanto muitos prefeitos, governadores, autoridades da área sanitária, componentes aí do judiciário, do parlamento, não só do Brasil, mas do mundo, estão mentindo, usando a maldade, usando de subterfúgio para ganhar dinheiro. Deus está mostrando isso através daqueles que realmente estão comprometidos com a palavra. Deus está mostrando em meio a essa situação de morte e tragédia, porque, num certo sentido, Deus entrega o povo à mercê daqueles que o povo compactua em matéria de princípios, em matéria de valores. Há uma solidariedade, entre aspas, entre povo e governos, entre os que são julgados e os que julgam, entre líderes e liderados. Então, quando você vê uma peste como essa do coronavírus, isso aí tem um jogo de poder, usando tudo isso aí. A questão ali do censo, que a gente vai falar depois, né, ela mostrava, no capítulo 24, um jogo de poder que Deus trouxe para fora. Eu quero contar Israel, não é porque eu estou preocupado com a condição da segurança, nada disso. Por trás tem um jogo de poder. O problema humano, depois da queda, se resume no poder, o desejo de ter o poder. Isso aí a gente vai detalhar. E nesse interesse de ter o poder, Deus envia as consequências, como se dissesse para uma determinada sociedade. Vocês gostam do engano. Então, eis aí vocês nas mãos de seus governantes, das lideranças sanitárias, nas mãos de seus juízes, sendo enganados. Vocês não gostam do evangelho, vocês não gostam da verdade. Vocês querem trevas, então fiquem com as trevas. E é claro que Deus, da sua misericórdia, nesse mundo, dá um tempo, como a irmã Rosa falou, tem um tempo. Tem um tempo aí. Né? Então, a palavra muito boa, a pergunta da irmã Rosa, eu espero que eu tenha ajudado, contribuído, tá? Mais perguntas aí? Mais participações no chat? Sim, eu vou ler aqui. Apesar dos erros cometidos, Davi era um homem de muito discernimento espiritual. Ele estava muito à frente de seu tempo no que se refere a conhecimento de Deus e intimidade com ele. Aí um outro comentário. É verdade, Davi descreveu seu relacionamento pessoal com Deus e sabia que nem ele nem seus filhos atingiriam o padrão ideal de conduta de um rei, mas o verdadeiro reviria reinaria com justiça, que é Jesus. Mas a aliança de Deus com Davi não se fundamenta em seus méritos, mas na graça de Deus e em sua presença na vida dele. Com certeza. Aí outro comentário. Deus nos dê graça para termos um projeto de vida ofertável, digno de aceitação e consagrado a Ele. Não existe nada pior do que viver um projeto de vida que Deus não aprova. Aí que essa daqui já foi respondida, que era justamente sobre o nome de Joabe entre os valentes, né? Que ele não estava na lista. Essa já foi respondida na explanação. E também tem uma pergunta da Luciana, que ela falou também que já foi respondido, que meu questionamento era sobre a motivação e importância do registro dos nomes dos valentes de Davi no final deste capítulo. Se foi uma forma de dar notoriedade e relevância a estes homens, mas ela disse que também já foi respondido. E aí um último comentário interessante também é o nome de Urias no último versículo. Ele aparece entre os 30 valentes. É um tributo sutil ao homem a quem Davi matou. Verdade, com certeza. O Urias também, vale ressaltar, aproveitando essa colocação aí muito feliz de quem fez, que Urias, ele era heteu, né? Ele também não era alguém puro sangue da nação israelita, né?
ele era heteu, ele era daqueles que deveriam ter sido extintos, né? E o Urias, o nome heteu é Hiti, que significa terror, né? No sentido da reprovação daquele povo, enquanto que o nome Urias vem do verbo hebraico lareshet, né? Que é Urias, então o Senhor é meu louvor, o Senhor é meu louvor, né? A provação dele, ele entrou para a galeria dos valentes, né? Ele entrou para a galeria dos valentes de Davi. E o que importa é que, embora ele perdeu fisicamente seu espaço pelo ato perverso do passado de Davi, tratado, que se arrependeu, né? Mas o fato é que ele entrou para aquilo que é eterno, né? Aquilo que é eterno. Mais perguntas, mais questionamentos? Não. Participação. Irmãos, eu quero agradecer a cada um que esteve conosco durante os momentos que passamos. Eu oro para que a palavra de Deus não pare de ter abertura dos nossos corações, para que ela possa cumprir em nós os propósitos eternos de Deus, sua boa, perfeita e agradável vontade. A minha amada esposa já colocou aqui no chat a lembrança do culto à noite, a nossa live, né? Então, se esforce por isso. Nós não temos outro ancorador a não ser a palavra de Deus. Se empenhe, reúna a família, congregue a família, para que você possa continuar sendo tratado, abençoado. Vamos orar nesse momento pelo nosso ministério, pelas nossas famílias, pela nossa nação, pela nossa geração, e assim encerraremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, muito gratos por termos alcançado graça para estarmos aqui nesta manhã, sendo tratados pelo Teu único instrumento de graça, que é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela palavra que nos confronta, que bate em nós, nos reprova, nos questiona, nos consola, nos conforta, nos cura, Senhor amado, nos mantém em pé, levanta da morte o pecador que lhe dá abertura. Obrigado pela Tua fidelidade eternamente inquestionável. E te pedimos neste momento, Senhor, para que a Tua salvação continue ao longo desse dia, levantando da morte o pecador, desde os nossos familiares e parentes até os confins da terra, daqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento. Também que a Tua palavra, Senhor, pelo Teu poder que é único, continue levantando aqueles que se afastaram, que caíram. No nome de Jesus, a igreja pede. Te pedimos também, para que em nome do Senhor Jesus nós continuemos sendo edificados, tratados por esta palavra, avançando cada vez mais na adquirição da estatura do Senhor Jesus Cristo, até que um dia sejamos por Ti plenamente revestidos de incorruptibilidade. Te pedimos, Senhor, para que a Tua salvação se manifeste nesse dia, na forma da cura dos irmãos que ainda convalescem, daqueles que estão em estado grave também entubados. Ó Deus, em toda Brasília, em todas as unidades da federação, ó Senhor amado, estende as Tuas mãos com misericórdia, com graça, Senhor, levantando o caído, fortalecendo o fraco, curando a alma, curando o espírito, curando o corpo. Em nome do Senhor Jesus, você que está aí enfermado, em nome do Senhor Jesus, receba a palavra de cura, seja fortalecido, seja em Deus curado, cumpra-se esta palavra na tua vida, em nome do Senhor Jesus, cumpra-se esta palavra. Também, Senhor amado, como igreja aqui constituída, nós te pedimos, tenha misericórdia do nosso país, diante do cerco que esta nação vive, por parte daqueles que exploram a doença, para lançar esta nação no caos, que enganam o povo, ó Senhor amado, para promover a barbárie, para promover a anarquia, para destruir, sobretudo, nossos valores. Senhor, Tu és o nosso único recurso. Assim como o Senhor foi com Davi, foi para Davi o seu único salvador. O Senhor é o único que pode livrar o nosso país, a nossa querida pátria brasileira, do abismo iminente, Senhor. O Senhor é o único que pode livrar os Estados Unidos da América também do abismo iminente. Esta nação, Senhor, que fez história na comunicação do Evangelho e que agora está, Senhor amado, sob as fauces dos chacais, dos cães. Nós te pedimos, Senhor, entra com providência. Tem misericórdia da nação brasileira, nação que tem um potencial sem igual
para evangelizar toda a terra, e o Senhor fez isso, e agora o diabo quer destruir esta nação para ela não cumprir um propósito evangelístico, Senhor, em toda a terra. Nós te pedimos, a igreja aqui intercede, aqui ora e suplica, Senhor, tem misericórdia, desde da Praça dos Três Poderes, se estendendo por toda a terra, até o Capitólio, a Casa Branca, a Suprema Corte Federal Americana, em toda a terra, Senhor. Ó Senhor, transtorna em loucura os desígnios dos Aitoféis, Senhor. Transtorna em loucura os conselhos, as tramas dos perversos, Senhor, em todos os estados, em todos os aspectos do Estado, Senhor, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, nos níveis municipais, estaduais, federal. Senhor, tem misericórdia da nação brasileira, Senhor. Transtorna em loucura os desígnios dos perversos, os conselhos da impiedade, as tramas, Senhor, da perversidade. Manifesta a tua salvação na nação brasileira para o bem da única causa digna que existe, que é o Evangelho. Manifesta a tua salvação e pelo teu poder, Senhor, pela tua justa ira, traz a verdade à tona, Senhor, faz vir para fora tudo que está sendo tramado, as ocultas, tudo está sendo programado, Senhor, urdido, ó Deus amado, em nome da sede famigerada de poder, traz à tona tudo, Senhor, conceda que assim como tratasse Aitofel e os demais perversos da história, conceda que espíritos de loucura, Senhor, se apoderem daqueles que tramam contra ti, contra a tua palavra, contra a igreja, contra o teu projeto para esta nação. Conceda que espíritos de loucura se apoderem deles e eles se lancem uns contra os outros e juntamente com seus projetos sejam destruídos. Cumpra-se. A igreja aqui decreta esta palavra em todo o Brasil, em todos os Estados Unidos, em todos os Estados Unidos da América do Norte, em todo o mundo. Cumpra-se esta palavra. A igreja concorda na terra e cumpra-se no céu e na terra, em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado, e que como consequência da tua salvação, esta nação e esta geração veja a mentira desbancada e a verdade triunfando, e tenha esta geração, Senhor, no triunfo da verdade, uma oportunidade sem igual de se converter, de escapar do juízo final, antes do fim, meu Deus amado. Manifesta a tua salvação, Senhor amado, fazendo com que a vitória triunfe, para que antes do fim, esta nação, esta geração tenha oportunidade verdadeira de se converter, indispensável, imperdível de se converter. É o que nós oramos, suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com os santos aqui em toda a terra, e todos digam amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a noite da nossa live, às 19 horas, permitindo Deus. Tenha um domingo na cobertura da graça e do sangue do Senhor.